Então, gente, Ibanil Ibarra é processado, sofre um processo de impeachment por causa da história da boate na Argentina. Olha, o que eu posso dizer também, gente, porque você não adianta só investigar os donos de boate também. Isso eu falo para a Argentina. Eu posso até ter um pouco mais de liberdade para mim falar sobre a Argentina, por quê? Porque é o seguinte, lembra-se que aqui no Brasil ocorreu algo parecido, mas aqui eu já não tenho 100% de liberdade. Mas a Argentina, sim, por ser um país nosso, um país portenho, e por ser um país que talvez até ele, a relação questão de importa até um pouco. Então é o seguinte, gente, Ibanez Ibarra é processado e sofre um processo de impeachment. Olha, gente, só o fato de eu contar que caiu milhões e milhões de propina na mão dele, agora vamos voltar à Romênia também. A Romênia também, o prefeito deveria ter recebido milhões e milhões de propina para manter a boate romena aberta. Olha, gente, o que aconteceu na Romênia, na Argentina, no Brasil, na Tailândia, na Rússia, nos Estados Unidos, na Venezuela e na China, olha, isso daí, não vou dizer que 100%, mas isso daí tem uma forte ligação com a corrupção que está encrustada no mundo inteiro. Por quê? Porque são empresários que decidem abrir boates e para manter elas abertas eles fazem de tudo. Então é o seguinte, gente, sempre tem um lado corrupto. Isso daí não adianta me negar em dizer que não é verdade. E eu, durante essa semana, eu vou falar um pouco mais sobre esses acidentes. Porque em 2003, eu já iria falar, em 2003, um show numa discoteca, numa boate lá nos Estados Unidos, terminou mal também. E terminou na morte de 97 pessoas que morreram também por causa desse mesmo problema. Por causa dessa história uh, de por causa desse negócio até da... Ai, gente, me fugiu da memória. Por causa desse sinalizador, me lembrei. Sinalizador, me fugiu um pouco da memória, desculpa minha gente. Então, por causa desse sinalizador, então é o seguinte. Aí, a história nos Estados Unidos, ela não é tão diferente e não é tão igual ao que aconteceu no Brasil. Só que a cada história dessa, ela se compôs em relação ao histórico que eu li, geralmente em diversas revistas. Claro, gente, eu não posso tirar o papel das revistas, porque as revistas foram magníficas em relação à história que elas trazem em relação ao histórico da boate. Mas a boate até então, ela não é um sinônimo de que o que está acontecendo pode até então se compor em relação à história do que eu vejo. Mas, gente, isso aconteceu em 2001, não faz muito tempo atrás. Um incidente muito parecido com isso daí também aconteceu, quando 7 pessoas morreram e algumas ficaram feridas após um show de um sinalizador, show na boate, e um cara chegar e acender o sinalizador. Gente, é que eu sempre falo, nos últimos dias do ano, ou nos primeiros dias do ano, isso daí não tem não tem um determinado alinhamento entre um a outro. O único alinhamento que tem é assim
É pelo fato de dizer que, ou geralmente, lá para o final do ano, as famílias decidem se reunir. Ou em janeiro, porque vamos supor, ali em janeiro está todo mundo de férias, em dezembro também está todo mundo de férias, e eles decidem se reunir e lotam. Por quê? Show natalino, um monte de coisa, isso, aquilo, que então eles lotam esses espaços e, gente, são multidões. São multidões. Eu me lembro de uma vez e eles iriam fazer um show de uma banda mexicana aqui no Brasil, RBD, a Rebeldes, que na gíria em português. E, gente, deu uma confusão durante esse show e terminou com 3 pessoas mortas, eu me lembro muito bem. Então é o seguinte, gente, show, boate, tudo isso daí em relação a essa história, esses históricos até então, é um histórico que, na verdade, só complicar a situação. Então é o seguinte, são pessoas inescrupulosas, agindo a mando do dinheiro. Olha, gente, o dinheiro hoje, ele te compra tudo. O dinheiro, ele compra a tua história, o dinheiro, ele compra o teu passado, o dinheiro, ele compra tudo. Mas, gente, o que o dinheiro geralmente não compra é sim a questão até de alguém chegar lá e devolver a vida de uma outra pessoa. Não, o dinheiro não compra isso daí, não. Então é o seguinte, a história é muito forte em relação a dinheiro, a boate e sinalizador. Porque o dinheiro, ele mantém por anos e anos e anos as boates irregulares funcionando. Mas em relação à questão da boate, do dinheiro que a boate ele retém, isso daí irriga os cofres geralmente de políticos, daí eu falo na Romênia e em Buenos Aires. Eu não falo muito do Brasil, por quê? Porque é o seguinte, o Brasil correu uma tragédia, foi uma tragédia horrível, e acendeu o sinalizador, um monte de gente, 600 e poucas pessoas ficaram feridas, e 242 pessoas morreram. Por quê? Por causa da história do dito sinalizador. Gente, eu não conheço o histórico de um sinalizador. Vou ter que uma hora dessa pesquisar sobre isso daí. Porque eu pretendo voltar a falar ainda mais sobre essa bota argentina, que tem história. Eu vou pesquisar ainda sobre ela ainda, mas agora não tem data para me pesquisar. Mas, gente, esse histórico da bota da Argentina em relação a isso daí é o que gera muito mais polêmica, porque isso daí tá entrelaçada a história da Romênia, da Argentina e do Brasil. Dos 3 países, porque a Romênia é um país e liga do Brasil à Europa, e a Argentina ela liga o Brasil ao Mercosul, vamos supor. E, gente, claro que eu não vou chegar e não vou associar muito a história, mas o Ibanil Ibarra, na minha opinião, ele deveria ter sido julgado e processado também, condenado também. Nem que fosse uma pena leve, mas deveria ser condenado. Processo de impeachment, tudo bem. Claro que eu não posso dizer porque uma tragédia muda tudo. E eles mudaram bastante os parâmetros durante essa semana. Vocês vão conhecer um pouco mais das mudanças que foi feito. Quando caiu aquele avião no mar também, eles fizeram um monte de mudança para que isso não viesse a ocorrer de novo. Ali na Argentina eles fizeram um monte de mudança, por quê? Para que isso não viesse a ocorrer de novo. Então é o seguinte, que quando ocorreu a primeira vez, basta, chega.
Correu a segunda vez já, daí é quase que uma desgraça em relação a isso daí. Então é o seguinte, gente. Durante essa semana vocês vão ficar sabendo dessas histórias que eu vou contar muito mais sobre essa história da Argentina, da Romênia e do Brasil. E, gente, claro, tentar suavizar um pouco essa história de impunidade, porque na Europa e ali na Argentina teve punição e teve mudança severa. Mas aqui no Brasil, eu não sei se teve mudanças severíssimas e nem punição teve. Quando ocorre daí, eu vou terminar para vocês aqui. Quando ocorre uma tragédia, um monte de gente fazendo fazendo solidariedade, um monte de coisa, e pessoas influentes postam nas redes sociais, isso, aquilo, aquilo. Gente, passado a tragédia, punição. Demoraram-se anos e anos e anos para punir alguém da Kiss, por quê? Porque ninguém tá tá todo mundo aí quando ocorre a tragédia. Agora, quando passou o luto, um monte de coisa, para alguns vida que segue normal, para outros não se sabe o futuro. Bom, gente, fui, até mais.